Foi ainda antes, um pouco antes do meu pai ir para a Assembleia, né? Eu ainda era pequenininho, né? E meu pai, ele começou primeiro a dirigir algumas congregações da Casa da Bênção, Muitas, né? muitas. Meu pai já era dirigente ali de algumas congregações. E, e assim, a gente muito pequeno, a gente tinha oportunidade, né, de cantar, ou de... E assim, eu via sempre meu pai já trabalhava com libertação já nessa época, né? Então, minha mãe sempre na área de cura, meu pai sempre na área da questão da libertação. Então, a gente cresceu meio nesse meio, depois meu pai ainda passou um pouco pela Deus e Amor, uma passada bem rápida, assim. Daí, depois ele foi para a Assembleia. Foi daí onde nós crescemos, teve uma base um pouco melhor dentro da Assembleia de Deus, né? Eu tenho muitos amigos ali em Ribeirão Pires hoje, né? Que são pastores, onde a gente teve a mesma base ali, crescemos juntos, onde nós tivemos muitas experiências, que foi essa que eu estava contando, né, para o pastor Ariston um pouco antes, né? A gente muito novo, a casa do meu pai era praticamente, a gente fazia vigília praticamente quase todos os dias, a gente subia muito no monte. E uma dessas, eu acho que eu estava voltando da escola, eu acho que as minhas irmãs estavam orando em casa. E os meus amigos chegavam, esses que já hoje já são pastores em Ribeirão Pires. E eles chegavam, eles pisavam na calçada, na hora que eles grudavam no portão, eles eram arrebatados no portão. Então, a gente daí pegava, levava para dentro, daí, sabe, e parecia que tinha combinado uma reunião, mas não tinha nada combinado. As pessoas iam chegando, quando chegava no portão, a gente caía arrebatado e a gente levava. Quando a gente viu o chão da casa cheio de pessoas arrebatadas, né? Foi algo assim poderoso, sobrenatural, algo que Deus fazia muito quando a gente era crianças, né? A gente não entendia, porque a gente não era ensinado com relação a isso na Assembleia de Deus, né? É isso que eu ia falar. E também não era tão comum Não é naquela comum. época. E até Sim. hoje, né? Mas, até hoje no meio pentecostal não é comum, né? E naquela época. Mas vocês não acharam estranho nem seu pai nem sua mãe? O que está acontecendo? Arrebatamento, que não sabe, é como se fosse um desmaio, para explicar. Mas é algo mais profundo. Sim. Mas é como se a pessoa perdesse a força. Mas era comum. Sim, Era comum. pra gente era comum, né? E assim, as visões abertas, né? A gente teve muitas visões abertas. Eu lembro que, assim, eu muito novo, já 12, 13 anos, as pessoas me chamavam lá em casa para expulsar demônios de outras pessoas que não conseguiam, né? Eu fui até um determinado lugar, uma vez eu estava chegando, daí o pessoal batendo na porta de casa, meu, o dele está aí e tal, daí eu tinha acabado de chegar, não, eu tô aqui, não, é porque tem um rapaz endemoniado, tem 17 pessoas para segurar ele, e ninguém consegue segurar ele, e quando a gente chegou lá, ele mordia o pau da cama, e ele arrancava os pedaços do pau da cama, ali da travessa da cama, né? Daí eu falei, não, não, pode soltar ele, pode soltar. Na hora que ele veio pra cima, né, que ele, eu te odeio. Eu falei assim, eu também não quero amizade com você, não tenho... E assim, as pessoas ficavam chocadas, porque daí ele via e eu falava assim, olha, né, muito jovem, eu falava assim, olha, eu vou tocar em você com um dedo e você vai cair pra você ver que você não tem força. E eu tocava nele com o dedo e brum, espancava no chão, ia lá e expulsava o demônio. E assim, várias vezes no meu bairro, assim, no próprio bairro onde a gente cresceu, eu tive várias experiências dessa. Teve outra também muito nova, a gente voltando do monte, aí chegando do monte, assim, subindo a rua da minha casa, eu vi que o cara ficou falando línguas estranhas, assim, ele pegou a mulher pelo pescoço, levantou com uma mão, né, e eu cheguei perto dele e falei, olha, solta a mulher, e ele falando línguas estranhas, ele falou assim, eu te odeio, e eu lembro de você, de tal dia, eu falei assim, ei, eu já sei quem você é. Daí os meus amigos estavam comigo assim, pelo amor de Deus, vamos chamar seu pai, vamos correr lá chamar seu pai, para o seu pai expulsar. Eu falei, não, meu, não precisa do meu pai aqui não. Daí eu orei, expulsei, assim, a gente teve várias experiências como essa já ainda novo, na fase da pré-adolescente ainda, né? Vamos se dizer assim, pré-adolescente. Foi o pastor Dani, foi você que Deus falou assim para abrir o ministério Amor do Pai? Você estava pastoreando
Antes de abrir a igreja? Estava, mas assim, eu costumo falar assim que as coisas assim com a gente aconteceram muito. Igreja no braço do pai, né? As coisas com a gente aconteceram muito rápido. Nem quando eu me converti em 1996. Mas assim, como eu falei, eu já vinha me interessando, né, uns 2 anos atrás. Que mais ou menos nessa época eu falei que as meninas dessas experiências aí foi me movendo assim de alguma maneira, né? Mas eu só fui mesmo entrar numa igreja, entregar minha vida mesmo, quando meu pai estava dirigindo uma igreja, uma congregação lá na quarta divisão, na Assembleia de Deus lá. Porque lá na verdade assim, o que me fez com que eu fosse mesmo assim, tomar a decisão de ir para a igreja foi um grupo que a gente tinha de oração na empresa, né? Começou um grupo de oração na empresa na hora do almoço. E o meu pai na fé, que eu chamo, que é o irmão Vladimir, o apelido dele é Louquinho. Então, assim, o Louquinho que não existe mais, né? Era a pessoa assim, a gente era muito amigo, né? Tinha ele, tinha também um outro amigo. E primeiro ele se converteu. Quando ele se converteu foi muito forte, assim, a experiência, o testemunho dele, né? Porque, meu, ele era louco mesmo, assim, era um cara que a gente, assim, como se diz assim, a gente trabalhava num lugar, né? Fazia nossas atividades assim, mas era muita zoeira, muita palhaçada, né? Então, assim, tem coisas que é até pesado contar aqui que ele fazia. E, assim, esse testemunho dele me impactou muito, muito quando ele se converteu. Aí depois dele veio um outro amigo que é o Maurício também, a gente era muito unido, né? O Maurício também se converteu e naquela roda chegou um momento que só tinha eu que não ia na igreja. Mas a gente estava ali todo dia na hora do almoço, lendo a palavra, até às vezes cantávamos louvores, né? E fui agregando pessoas. Meu, foi uma benção. Isso daí durou muitos anos, né? Muitos anos. E na empresa sempre, graças a Deus, assim, a gente teve essa abertura. Tanto que depois, nas linhas de produção, começou a ter culto no horário da janta. Meu, sempre foi muito. A empresa sempre deu essa abertura bastante pra gente, né? Então foi aí que eu me converti, aí que eu fui pra igreja, em 96, né, que o meu pai tava dirigindo. Eu creio que o meu pai, assim, foi uma honra pra ele, né, porque eu fui entreguei a vida onde ele tava dirigindo ali, entreguei minha vida ali. E a gente, daí de 96, até, daí eu conheci minha esposa em 2000, 2001, mais ou menos, nessa época. E minha esposa era da primeira igreja batista. A gente ainda ficou uns 6 meses ainda na Assembleia, né? Indo, fazendo aquele revezamento, coisa de namorado, né? Um pouquinho, vai um pouco na igreja da namorada, depois vai um pouquinho na igreja do namorado. Mas aí, então, faltando 6 meses pra gente casar, aí a gente ficou em definitivo na primeira Batista. Fomos pra primeira Batista de Ribeirão, até nós casarmos, porque quando a gente casou, nosso plano era ir embora pra Santos, né? Eu fazia faculdade de Santos. Precisava terminar, fazer algumas coisas que eu havia parado algumas vezes, precisava terminar. E a gente, assim, eu creio que foi Deus, colocou no nosso coração a gente ir embora pra lá. A gente casou, já fui direto morar pra lá, né? Ela foi transferida. Eu continuava trabalhando na mesma empresa, porque tinha ônibus fretado, tudo. E a gente começou a visitar algumas igrejas. Havia convites de outras igrejas para a gente estar, né? A gente teve até, não carta, mas foi recomendado. Para ir para a primeira Batista de Santos, para a Assembleia também Assembleia de Deus Ministério de Santos também, porque eu fui da Assembleia e tal. Mas acabou não dando certo, né? E depois de 6 meses mais ou menos de casado, assim, 6, 7, 8 meses, aí a gente foi, quando eu te falei da programa da televisão, da Vida Nova, Assembleia de Deus Vida Nova, que eu via na televisão, conheci o pastor Antônio Carlos. O pastor Antônio Carlos, ele via muito em Ribeirão. Ele foi do Ministério de Santos, né, muitos anos. Ele era da diretoria. Ele fundou o Ministério Vida Nova em 2000. Então, quando foi em fevereiro de 2004, foi o primeiro dia que a gente visitou lá. Aí eu havia falado com Deus assim: Senhor, se a gente está cansado de procurar a igreja e não se firmar em nenhum lugar, ninguém dá nem atenção pra gente, né?
mas se for esse o lugar que o senhor tem pra gente, dá um sinal pra gente. Terminou o culto, a pastora veio e pegou aqui assim, né, cutucou assim a minha esposa e falou, né, ele falou, vocês são novos? Somos. Daí a gente entendeu aquilo como um sinal e a gente ficou muitos anos lá. Então foi muito rápido as coisas. Então assim, com 2004, eu fui consagrado como pastor em maio de 2005. Então já tenho quase indo para... Vai pra 10, né? 10 anos? Não, já são... Não, 15. 2005, são quase 20 anos de 20 pastorado, anos, 20 anos. né? Então assim, as coisas foram muito rápido. Sempre aconteceu muito rápido. Também na Assembleia, um pouquinho antes, quando o pastor Lins acho que vai lembrar, acho que com meses assim que eu tinha começado para a igreja, assim, Deus me colocou já para ficar com jovens, mas eu nem sabia o que era. O que é liderar jovens? O que é ser líder de jovens? Não sabia de nada, nada. Então as coisas muito rápido com a gente. Sempre foi muito rápido, assim. Tanto que acontecia as coisas e a gente não sabe, nem entendia o que estava acontecendo. E na minha também, com o ministério, a mesma coisa. Você vê. Daí, Deus... Daí eu fui dirigir tava dirigindo uma igreja na Ponta da Praia. Até então a gente ficava na sede, né? Que é em Santos. Ficamos muitos anos em Santos ali, aprendemos muito, assim, nos dedicamos bastante. Foi bem dizer assim, foi uma escola, né? Foi um ministério assim muito dinâmico, era muito dinâmico. Então assim, a gente crescemos muito ali, aprendemos muita coisa. E Deus começou a falar conosco, assim. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.